Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um tempo de oração e palavra. Ficamos aí alguns meses sem o top online e durante esse mês de julho estaremos realmente chegando até vocês, né? E vocês chegando aí até nós através realmente desse canal. E é um grande prazer, um grande privilégio, uma grande alegria poder estar com vocês para juntos meditarmos, refletirmos na palavra de Deus, para juntos realmente sermos impactados por esta palavra que é a revelação especial de Deus para as nossas vidas, né? É Deus falando conosco, que coisa extraordinária. E nesse sentido, né, eu quero convidar você para estar atento aqui a esses momentos que passaremos juntos, né, orando, né, buscando aí a presença de Deus. E hoje, de uma forma muito especial, né, estudaremos aí o Salmo 42, vamos fazer uma breve reflexão nesse Salmo. Eu espero que Deus esteja tocando poderosamente no seu coração, amém? Antes então de meditarmos nos textos em si, vamos orar nesse momento, buscando a presença de Deus, né? E você que está aí na sua casa, possa também aí estar, enfim, comprometido, né? Aí tendo esse momento realmente focado, né, no Senhor Deus, naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Vamos juntos? Pai querido, na Tua presença estamos e nesse momento te damos graças pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento, porque o Senhor é o Deus que está conosco e caminha conosco em todo o tempo, em todas as situações. E nesse momento em especial, ó Pai, nos colocamos humildemente na Tua presença, rogando ao Senhor, ó Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. E assim, nesse momento que vamos ouvir da Tua palavra, Senhor, vem nos ensinar. Vem de fato, ó Deus, impactar as nossas vidas. Vem confrontar o que precisa ser confrontado em nós. Enfim, ó Deus, vem trabalhar no coração de cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai. Nós oramos e nos colocamos humildemente para ouvir a tua voz, ó Deus. E assim, ó Deus, aquieta o nosso coração. Que o nosso coração, o coração de cada um dos teus filhos e filhas, esteja sensível, ó Pai, àquilo que o Senhor quer ensinar essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Como eu disse, né, hoje nós chegamos no Salmo 42, estamos aí durante alguns meses refletindo nos tops, né, tempo de oração e palavra, no livro dos Salmos, e hoje chegamos no Salmo 42. Esse Salmo, ele marca uma divisão muito importante no livro dos Salmos, né, é o livro 2, aqui começamos o livro 2, lembrando que o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros, né, é um livro só, mas seria dividido em 5 livros, né? O livro 1, que vai do Salmo 1 ao 42, e agora nós, do 1 ao 41, melhor dizendo, né? E agora nós chegamos aqui no livro 2, o primeiro salmo aí do livro 2, e é interessante, no livro 1, quando nós estudamos, vocês perceberam que a maioria dos salmos é justamente destinado a Davi, ou melhor, o autor é Davi. E agora aqui nós já nos deparamos com o Salmo dos Filhos de Coré. E nesse sentido, eu tenho a certeza que Deus tem algo muito precioso a falar ao seu e ao meu coração. Por isso, acompanhe atentamente a leitura do texto da Palavra de Deus, que assim diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como eu passava com a multidão no povo de Deus e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro da minha alma e lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as minhas ondas e vagas, ou todas as tuas ondas e vagas, passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim ou se esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Pois bem, este é o texto para a nossa reflexão essa noite. Temos algumas coisas muito importantes para aprender aqui. Principalmente, eu creio que se pudéssemos realmente colocar, dando um título aqui à nossa reflexão, é justamente essa questão da espera, como esperar realmente no Senhor, como esperar realmente em Deus, aprendendo a esperar no Senhor. É interessante observar algumas coisas aqui descritas nesse salmo, A primeira delas é como ele começa, Já começa realmente colocando que o salmista tem sede de Deus, ou ele está com sede realmente do Senhor. E isso me leva a perceber algumas coisas muito interessantes aqui. Porque se você for observar, ele está passando por lutas, ele está passando por dificuldades, ele está passando por dor, Ele está passando por crise, Os seus inimigos estão até tirando sarro dele e falando: teu Deus onde está? E no meio desse turbilhão, no meio dessa angústia, realmente, como ele começa, não começa reclamando de Deus, mas ele começa falando que tem sede de Deus. Por quê? Porque ele sabe que só Deus pode intervir, só Deus pode curar, só Deus pode trabalhar, só Deus pode tratar realmente daquilo que ele está passando, daquilo que ele está enfrentando. É interessante que em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à angústia, o que ele faz? Ele reconhece que de fato só em Deus ele encontra água que mata a sede, que sacia seu coração, aquilo que está angustiando, aquilo que está matando ele por dentro. A única forma realmente de trazer paz, de trazer realmente consolo, de trazer alívio, é justamente a presença do Deus vivo. E é por isso que ele diz: em meio à angústia, em meio à dificuldade, como a corça suspira pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Por quê? Porque ele reconhece, só o Senhor Deus pode tratar ele naquele momento. É só o Senhor Deus que pode aliviar aquela dor, é só o Senhor Deus que pode intervir. O foco dele realmente está no Senhor. E aí nós vamos perceber realmente na nossa caminhada, no nosso dia a dia, o quanto que é importante, de fato, nós considerarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque talvez, ou se você não considerar Deus em primeiro lugar na tua vida, pode justamente acontecer de você não ter sede do Deus vivo, assim como o salmista teve aqui, e sim de você realmente começar a lamentar, começar a reclamar, começar a dar lugar realmente à tristeza, à angústia, à amargura, começar a entrar realmente no desânimo tenebroso. E nesse sentido, isso não vai trazer paz, não vai trazer renovo, não vai trazer alegria, não vai resolver realmente o problema. E o salmista aqui não, em meio à dor, em meio à angústia, em meio à dúvida, enfim, ele busca a presença de Deus, reconhecendo que a sede do seu coração que ele tem é de Deus, Por quê? Porque ele sabe que só Deus pode ajudá-lo realmente naquele momento, só Deus pode socorrê-lo realmente naquele momento. E é interessante assim como que essa esperança realmente se renova no coração do salmista, porque uma segunda coisa que nós vamos perceber, se você for olhar no texto bíblico, é justamente de que a partir do versículo 4, ele faz questão realmente de lembrar-se do quanto realmente Deus já fez. E é muito importante, em meio às crises, dificuldades, lutas, tribulações que enfrentamos na caminhada, assim como o salmista aqui, de fato voltarmos os nossos olhos ou trazermos à nossa memória aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem feito. Lembre-se, não é você fazer vistas grossas ao seu problema, porque o salmista aqui mesmo fala no versículo 3, se você for olhar lá, as minhas lágrimas têm sido o meu constante alimento. Ou seja, está difícil. Ele não esconde isso, ele faz questão de colocar isso diante de Deus. Mas ele sabe que a única coisa que traz satisfação para o seu coração é justamente o Senhor. É justamente o Senhor. E agora aqui, por que ele tem sede de Deus? Porque ele se lembra aqui no versículo 4 que em outros momentos Deus agiu, Deus interviu. Em outros momentos ele viu Deus trazendo e fazendo coisas tremendas e extraordinárias na sua caminhada. E é interessante do que você se lembra, o que vem à tua memória, o que vem no teu coração quando as coisas não vão bem. O que vem no teu coração
quando você passa realmente por dias de tribulação, o que vem ao teu coração quando você está entristecido por alguma questão, por alguma crise ou por algo realmente que tenha abalado a sua vida. Porque o salmista traz à memória aquilo que Deus já fez, traz à memória realmente lembrar-se do que Deus já fez, lembrar-se daquilo que nos dá esperança, assim como Jeremias faz em Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E nesse sentido é muito importante nós, de fato, aplicarmos isso na nossa vida, porque nem sempre nós vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pelo contrário, corremos o risco às vezes de trazer à nossa memória apenas a dor, apenas a angústia, e às vezes considerar que a coisa não vai melhorar, considerar que realmente a vida é um caos, considerar realmente que não vai ajudar em nada. E nesse sentido nós não aprendemos realmente o valor da espera, e da espera realmente naquele que nunca chega atrasado, naquele que age, naquele que tem tudo sob o seu controle. Assim como o salmista, que aprendamos de fato a trazer à nossa memória o que nos dá esperança, e não trazer à nossa memória o que não dá esperança, né? Não trazer à nossa memória mais tragédia ainda. Tem gente justamente que gosta, porque fulano passou por isso, sofreu muito, fulano passou por um tipo assim de situação, e o fulano está sofrendo, eu também vou sofrer. Não, o salmista lembra-se de momentos extraordinários que Deus agiu de forma fantástica na sua vida, e é disso que nós precisamos, e é nisso que nós precisamos nos agarrar, realmente nos agarrar naquilo que Deus é, nos agarrar naquilo que Deus faz, nos agarrar realmente os feitos do Senhor. E uma coisa interessante, nós vamos perceber nas Escrituras que, gente, os grandes personagens tiveram que aprender a esperar no Senhor. A esperança, o esperar em Deus em meio às tribulações, em meio às lutas, né? Faz parte da caminhada. Abraão esperou, Moisés esperou, José esperou, Josué esperou, né? E aí que está, nós precisamos de fato nos colocar ali na presença do Senhor e clamar a Ele assim: oh Deus, me ajuda, que a memória do meu coração seja justamente sobre aquilo que o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor já fez. Amém? E uma outra coisa muito interessante aqui, que o texto realmente nos ensina, é você aprender na sua caminhada, de fato, a questionar as angústias do seu coração, a questionar quando não está bem. É interessante que ele conversa consigo mesmo, né? Aquilo que é chamado de solilóquio, né? Uma conversa com você mesmo, né? E uma coisa interessante assim é justamente nós aprendermos a questionar assim certas coisas que guardamos no nosso coração. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus e ainda o louvarei. Ou seja, você não pode deixar a tristeza à vontade no seu coração. Você não pode deixar a angústia à vontade no seu coração e não questionar isso. Você não pode deixar que o desânimo realmente crie raiz no teu coração. Você não pode permitir, de fato, ou se acostumar realmente ali a andar angustiado, deprimido. Não, você precisa questionar isso, mas questionar isso diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Questionar isso diante daquele que trabalha em nós, que é por nós, diante daquele que pastoreou, que cuidou do coração de Davi, diante daquele realmente que guarda, que ama realmente os seus. E diante desse questionamento, quando o salmista se pergunta: por que estás abatido? O que ele faz? Ele já mesmo responde, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está justamente percebendo, sim, diante de Deus, que a sua esperança não está simplesmente numa melhora daquela situação, mas está no Deus que age naquela situação. A sua esperança não está justamente em a tempestade passar. Não, a sua esperança está no Deus realmente que controla a tempestade, no Deus que caminha no meio da tempestade, no Deus que age, que intervém. E é nesse sentido que nós precisamos nos agarrar, é nessa esperança que nós precisamos nos fortalecer. Por que estás abatido? Tem dia que nós nos abatemos, tem dia que ficamos entristecidos, sim, eu e você. Tem dias que realmente passamos por crises, mas a grande questão é: de quem o teu coração tem sede?
Do que você se lembra? E você questiona essa tristeza? Você não fica realmente ali numa zona de conforto? Não, vou ficar assim mesmo, nada vai melhorar. Não, nós precisamos nos colocar humildemente na presença de Deus. E assim como o salmista, questionar. Questione a tristeza, questione a angústia, questione a dúvida do seu coração. E se agarre realmente na esperança viva que é o Senhor. Porque certamente ainda vai louvar ao Senhor. Por quê? Porque Deus age, Deus intervém. Ele é comigo, Ele é por você, assim como era com o salmista. E que essa viva esperança perdure no seu coração, esteja presente na sua caminhada. Que assim possamos juntos, em meio às crises, em meio às situações difíceis, em meio a tribulações, de fato, lembrar-se de quem que deve ser, do que deve ser a sede primeira do nosso coração, e é do Deus vivo. Lembrar-se daquilo que Deus já fez, lembrar-se realmente que o nosso Deus, Ele já agiu no passado e Ele age e Ele vai agir. E é claro, sim, nos agarrarmos nessa esperança viva que não decepciona, essa esperança que vale a pena esperar. Você não está esperando algo em alguém realmente que mente, em alguém que não vai cumprir, não. Você está esperando no Deus, o Rei do Universo, Criador de todas as coisas, que rege realmente esse mundo, que está no comando de tudo. E Ele não rejeita a oração dos seus filhos. Ele não rejeita o teu clamor. Ele vê a sua situação. Ele age na sua situação. Que possamos juntos aprender a cada momento, a cada dia, esperarmos nele. Amém? Vamos orar juntos nesse momento? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, e nesse momento especial queremos colocar na Tua presença, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que está nos acompanhando. Em especial, ó Pai, quero colocar diante de Ti aqueles, sim, que estão passando, Deus, por momentos difíceis, por tribulações, por angústias, por enfermidade, ó Deus, por crises, por desânimo, ó Deus, aqueles que andam entristecidos, ó Pai, no seu dia a dia. Vem, ó Deus, com a Tua boa mão, ó Deus, vem agir, ó Pai, com o Teu poder. E em nome de Jesus, que a sede nesses corações, ó Pai, às vezes marcados por tribulações, por dificuldades, por problemas, seja a sede realmente pelo Senhor, ó Pai. Que no coração de cada um realmente se desperte aquele anseio por Ti, ó Pai, porque só o Senhor é que traz realmente a alegria, a verdadeira alegria. É o Senhor que nos fortalece quando nos sentimos fracos. É o Senhor realmente que ouve o nosso pedido de socorro, vem, se inclina, age, intervém, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. E nos ensina, ó Pai, ou melhor, a trazer sempre à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A trazer à nossa memória, lembrando de quem o Senhor é, o que o Senhor já fez. A trazer à nossa memória aquilo que o Senhor já fez na sua palavra, tantas coisas extraordinárias, mostrando o quanto o Senhor é o Deus de fato todo-poderoso, que age, que intervém, que cuida, que ama os seus filhos. E assim, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a questionarmos, sim, as tristezas, as angústias, e nos colocarmos na Tua presença, enchendo o nosso coração, ó Pai, dessa esperança viva. Ensinando-nos, ó Pai, a esperar em Ti. Ensinando-nos, ó Pai, a estarmos com os nossos olhos voltados para o Senhor, ó Pai. Sabendo, sim, que no Senhor nós podemos descansar, no Senhor nós podemos confiar, no Senhor nós podemos esperar, porque o Senhor age com poder e graça. Oramos, ó Pai, e colocamos-nos assim humildemente, clamando a Ti também por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles sim que têm passado por crises, ó Pai, enfermidade, que o Senhor esteja ali intervindo com o Seu poder e graça, Senhor. Abençoa, guarde e cuida o restante da semana de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Lembrando a você que no sábado, aos jovens e adolescentes, tem uma programação muito legal aqui na igreja, em comemoração do Dia do Jovem e do Adolescente Presbiteriano. Você está convidado aí para participar. Também no domingo, às 9h30, tem estudo bíblico, de manhã com o presbítero Rui, e às 19 horas tem culto de louvor e adoração com o reverendo Carlos André Batista de Barros, que já foi pastor aqui na igreja, e ele estará conosco aí esse final de semana.
Eu estarei um momento aí em férias, mas logo retorno aí para estar com os irmãos. Deus abençoe a cada um, uma boa noite e uma excelente aí restante aí de semana.